Bem, Senhores Deputados, estamos então em condições de iniciar, tal como eu já tinha a cumprimentar a nossa depoente, Cristina Vaz Tomé, dizer que, tal como já tive a oportunidade de informar, a grelha de tempos teve uma alteração. No caso dos seus tempos, que são meramente indicativos, não há nenhuma alteração, portanto não interromperei na sua intervenção, mas para os grupos parlamentares, para além da redução de uma ronda, há também uma redução do tempo respectivo. Dizer-lhe também que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, tal como decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. E, portanto, até porque nos regemos pelas regras do processo penal, não presta juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho, deixar estas notas antes de iniciar a audição, e perguntava-lhe se pretende usar do tempo para a declaração inicial. Muito bem, então eu dava-lhe a palavra. O tempo, como lhe dizia, é indicativo, mas estará naquele cronómetro ali. Muito bem, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e agradeço esta oportunidade de estar aqui com os senhores para esclarecer com total transparência o estado em que encontrei o Instituto Nacional de Emergência Médica quando assumi a tutela em abril de 2024. E é, portanto, dizê-lo com clareza, o INEM não estava numa situação normal de funcionamento. Encontrei um instituto onde, apesar de haver receita disponível, a despesa não estava a ser executada ao ritmo necessário e expectável. Mais de 60% da despesa estava por cabimentar. Ou seja, havia recursos financeiros, mas não estavam a ser investidos em meios nem em respostas no terreno. Simultaneamente, existiam pedidos de reforço orçamental, mas assentes no aumento de encargos para os cidadãos, quando ainda havia margem de execução interna por concretizar. Encontrei também uma situação que considero particularmente grave: o incumprimento de compromissos com os bombeiros. Subsídios que estavam previstos em memorando assinado no final de março, antes de tomarmos posse, entre o INEM, a Liga Portuguesa dos Bombeiros e a Direção Executiva do SNS, simplesmente não estavam a ser pagos. Mas, no plano operacional, as fragilidades eram demasiado evidentes. Falta de profissionais, sobretudo técnicos de emergência pré-hospitalar e enfermeiros, ambulâncias envelhecidas, com cerca de 500 mil quilómetros, isto é, com mais de 300 mil quilómetros acima da média europeia para este tipo de frota. Falta de viaturas, apesar de já existir autorização de despesa para elas, e importa sublinhar este ponto: os concursos necessários para resolver estas carências não tinham sido sequer lançados. Na área do helitransporte, o serviço assentava num ajuste direto, com um pedido de aumento de despesa na ordem de 140% face a dezembro de 2023, sem que estivesse assegurada uma solução estrutural e concorrencial devidamente justificada para este aumento. Senhoras e senhores deputados, perante este cenário, eu não fiquei parada. Em menos de 7 meses, no âmbito das minhas funções, tomei decisões concretas. Desbloqueámos a execução orçamental, autorizando o uso de saldos disponíveis. Reforçámos os recursos humanos com a autorização para contratar 200 técnicos de emergência pré-hospitalar e 18 enfermeiros. Autorizei a presença de psicólogos e de enfermeiros no CODU. Honrámos os compromissos assumidos e o pagamento aos bombeiros foi regularizado. Quanto aos meios, senhoras e senhores deputados, autorizámos a aquisição de 312 viaturas, colocando finalmente em marcha um processo que estava parado há imenso tempo. E fomos nós que começámos a executar, a estudar modelos mais eficientes de gestão de frota. Por exemplo, aluguer operacional de viaturas, OEV ou renting, à semelhança do que existe na emergência médica noutros países da Europa. Isto tudo para evitar os erros do passado e dotar o INEM de frota ao nível das necessidades da emergência. Sobre a exigência e transparência, devo dizer-vos que solicitei logo à IGAS a realização de uma auditoria às operações inerentes ao desenvolvimento da atividade deste Instituto para corrigir práticas. E no helitransporte, abrimos ao mercado à concorrência, com um novo concurso mais adequado às necessidades do serviço a contratar, com o tempo necessário para a apresentação de propostas para um concurso complexo, como é o helitransporte em Portugal continental. Devo dizer que eu própria avaliei alternativas estruturais, incluindo o envolvimento da Força Aérea no transporte de emergência. Porque, enquanto governante, com sentido de responsabilidade e serviço aos portugueses, não aceito que não sejam estudadas alternativas
que possam melhorar o serviço público com respostas mais adequadas às necessidades que temos. E mais, não tive e não tenho ideias pré-concebidas acerca de modelos ou sistemas existentes que não pudessem ou possam ser questionados neste âmbito. E muito importante, quase ao fim de 10 anos, fomos nós que iniciámos o estudo das carreiras e as alterações ao Estatuto do INEM, para o tornar mais robusto e adequado à sua missão. Senhoras e senhores deputados, importa que fique claro que os problemas que encontrei não surgiram em abril de 2024. Já existiam, são estruturais, todos sabiam e estavam identificados e estavam por resolver. E ninguém resolve em menos de 7 meses problemas que têm décadas. Mas não cruzei os braços. Agi e agimos com a maior rapidez possível. Agimos com sentido de responsabilidade e com foco naquilo que verdadeiramente importa. Garantir a capacidade de intervenção do INEM para se dar a melhor resposta aos portugueses e reforçar a confiança aos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, podemos discutir opções? Claro que sim, claro que podemos. Mas o que não podemos é ignorar o ponto de partida. Muito obrigada. Muito obrigada. Iniciávamos agora então a primeira ronda com o Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Passava-lhe a palavra. Tem 8 minutos. Ah, não, estou com a grelha anterior. 4 agora, não é? 4 minutos. É esta. 4. É que agora já estava estava com as Não. Nós queríamos, mas os senhores deputados não quiseram, portanto tem 4 minutos. Palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Engenheira, bem-vinda a esta sua casa, que será sempre a sua casa enquanto cidadã portuguesa e que foi a sua casa enquanto deputada. Com o intuito de estabelecer um perfil rigoroso da sua pessoa antes da sua chegada à Secretária de Estado, pode elucidar-nos um bocadinho sobre o seu currículo, designadamente em matéria de competências de gestão? Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para, no fundo, situar aqui no tempo, eu comecei a exercer funções de responsabilidade ao nível de topo, vice-presidente, administradora, 2012, quando comecei como vice-presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical, na altura na tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois fui dirigente no PO-CEUR, fui administradora da RTP com o pelouro de financeiro, pelouro de recursos humanos, pelouro jurídico, área tecnológica toda, compras, Açores e Madeira. Fui administradora da SIC, fui administradora do Expresso e da Comissão Executiva do Grupo Empresa. Fui consultora da Euronews em Lyon, através do Grupo Alpac, e depois fui secretária de Estado da Gestão da Saúde e neste momento sou presidente do Metro Lisboa. Antes disso tive 14 anos como consultora na KPMG, portanto é conhecido, e antes disso tive 7 anos a exercer funções de engenharia pura e dura na Auto Europa. Muito obrigado. E como quem não deve, não teme, o que pode dizer-nos, indireto ao tema, sobre a sua atuação durante as greves de 2024? E, designadamente, para além disso, quando é que soube do pré-aviso de greve? Eu estive fora entre 12 de outubro até 2 de novembro, em representação do Ministério da Saúde, primeiro em Berlim, na Cimeira Mundial da Saúde, depois no G20. Tive um tempo em Lisboa muito curto, nesse ato de tempo, e quando chego a Portugal no dia 2, tenho conhecimento das greves, falo com a Sra. Ministra, e inicialmente retomamos um assunto que já vinha a ser tratado desde agosto, relativamente às carreiras dos TEPs, e mais do que a carreira dos TEPs, o repensar o INEM. E, portanto, é nessa altura que eu tenho conhecimento que as greves já estavam a decorrer. Teve conhecimento e agiu de imediato. Exatamente. Portanto, com a Sra. Ministra, retomámos um trabalho que já estava a ser feito desde agosto e, rapidamente, pudemos apresentar uma proposta aos técnicos de emergência pré-hospitalar. Portanto, não fui informada sobre os pré-avisos de greve, foi a pergunta que o Sr. Deputado me tinha feito e que não tinha respondido.
Conhece um parecer da Procuradoria-Geral da República homologado pelo Ministro da Saúde ao tempo, no sentido de haver lugar a serviços mínimos, mesmo no que tange a horas extraordinárias? Sim, tenho conhecimento dessa deliberação. Sim. Quem tinha competências para determinar serviços mínimos? Senhor Deputado, isso está na lei. Quem tem competência é o dirigente máximo da instituição. Enquanto Secretário de Estado, eu autorizei serviços mínimos, mas depois de ter sido requisitada a DGAEP pelas entidades a definição de serviços mínimos e caso não houvesse conciliação em sede DGAEP, o que acontece é que há um tribunal arbitral que depois define ou não serviços mínimos. E quando eram definidos serviços mínimos, eu, enquanto Secretário de Estado, e com os meus colegas das outras tutelas que também seriam abrangidos por essas greves, cujos organismos seriam abrangidos por essas greves, e o Secretário de Estado do Trabalho, decretávamos então os serviços mínimos. Mas a responsabilidade é sempre da instituição onde a greve vai acontecer. Está na lei. Senhora Engenheira, portanto, das suas palavras, e que decorrem da lei, aliás, podemos deduzir que uma coisa é tutelar o INEM e outra é gerir o INEM. É verdade, não é? A tutela e a superintendência é do membro do Governo. Isso está no Estatuto do INEM. A gestão do INEM é do Conselho de Administração, ou do Conselho Diretivo, que tem autonomia administrativa e financeira. Já tocou o tema, mas agradecia que voltasse ao mesmo. O que fez quando se inteirou do problema? Foi o que disse, portanto, retomei com a Sra. Ministra o trabalho que andava a ser desenvolvido desde agosto de 2024 e preparámos uma proposta para apresentar aos aos técnicos de emergência pré-hospitalar, que julgo que terá sido 7 de novembro. 7 de novembro, sim. Foi depois quando foi levantada a greve na sequência dessa reunião. Nesta altura, se me permite a imagem, aconteceu uma tempestade quase perfeita. Coincidiu uma greve geral da administração pública com uma greve do STEP às horas extraordinárias. Não considera que esta junção poderá ter causado ainda mais problemas de informação e percepção? Já tínhamos tido conhecimento de uma greve e outra a ocorrerem de forma isolada no tempo, mas esta foi a primeira vez que elas coincidiram, foi algo inédito e não considera que esta conjugação de greves poderá, inclusive, ter criado mais problemas? Senhor Deputado, o que eu quero referir é que o INEM é uma instituição que todos os dias salva vidas das pessoas e que tem profissionais muito competentes e que tem pessoas verdadeiramente dedicadas ao serviço público e à emergência médica. E naquele período salvaram-se muitas pessoas, que não é relevado ou que não é mencionado. Portanto, eu acho que aqui a tónica é o número de pessoas que salvaram naquele período. Relativamente à sua questão, possivelmente, sim, mas de facto a definição dos serviços mínimos é pela instituição. Ontem, nesta CPI, o Dr. Manuel Pizarro mencionou que a greve terminou assim que a Ministra da Saúde chamou os representantes sindicais mostrando-se atónito pela demora. Não considera que se o próprio Dr. Manuel Pizarro tivesse acedido às justas reivindicações dos trabalhadores, o processo podia ter sido resolvido não dias, mas anos antes? Não considera que esta greve tinha sido evitada e se calhar nem haveria CPI? Senhor Deputado, pela minha intervenção inicial, a carência de técnicos de emergência pré-hospitalar e a necessidade de revisão de carreiras e de revisão das remunerações era um facto. Aliás, também é do conhecimento público de saldos que foram retirados ao INEM. E se esses saldos tivessem sido aplicados naquilo que são as necessidades que este Instituto tem, que vive de receitas próprias, provavelmente não tínhamos chegado onde chegámos à situação em que nós encontramos o INEM em abril de 2024. Antes de entrarmos na atuação do INEM neste período das greves e das suas consequências eventuais, gostava que me respondesse algumas perguntas sobre o status ante. Já aflorou o tema, ainda agora o fez, mas gostava que fôssemos outra vez ao tema de forma sistemática, não quero mais repetir.
para que não digam que é por minutos que não dizemos as coisas. Como encontrou o INEM em matéria de recursos materiais e humanos e em matéria de recursos financeiros, o tema que agora abordou, considera que as decisões do Executivo, que foi socialista durante 8 anos, de transferir saldos de gerência superiores a 120 milhões de euros do INEM para outros fins, foi prejudicial e podia ter dado capacidade de reação superior ao Instituto? Antes de me responder, deixe-me fazer-lhe um considerando prévio. Ontem, o mesmo Dr. Pizarro declarou que essas operações, numa forma cheia de imagens, era como retirar dinheiro do gavetão, o INEM, para o banco, a CSS. Ou seja, as operações eram inócuas, não tinham consequências negativas. No entanto, desde logo, se calhar se o preço e o JN, o Jornal de Notícias, tem uma notícia sobre isto em 2021, se tivéssemos podido oferecer um preço mais compatível com as exigências do mercado naquele momento, o concurso para a aquisição de viaturas não tinha ficado sem êxito. A Inspeção-Geral de Finanças, todos os ex-presidentes do INEM e o Dr. Vítor Almeida declararam nesta CPI que esta diminuição de recursos pode ter prejudicado a prestação de socorro e pode ter custado vidas. Um dos depoentes foi mesmo perentório a este respeito. Tende a subscrever estas opiniões autorizadas? O que subscrevo é que, de facto, os 120 milhões tivessem sido aplicados no INEM, se calhar não tínhamos chegado à situação que chegámos, de carência de recursos, obsolescência de equipamentos. Eu nem falei dos sistemas de informação de gestão, ou sistemas informáticos, que também era algo que devíamos, que estava, de facto, numa situação bastante crítica. Mas a realidade é que um orçamento, quando eu cheguei em abril de 2024, o orçamento estimado em termos de receita eram 160 milhões. E com um orçamento de recursos humanos de 40 milhões, 120 milhões dava para fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Estamos a falar de, só em recursos humanos, era 1/3 dos 120 milhões. Portanto, tinha-se comprado nova frota, tinham-se comprado novos sistemas de informação, tinha-se revisto a carreira, as remunerações dos profissionais de saúde que ali trabalham, enfim, teria dado para um reforço do INEM, como ele merece e como os portugueses merecem ter um serviço de emergência médica. Entrando no período das greves, conhece algum nexo de causalidade estabelecido pelo Ministério Público entre as greves e algum dos desfechos fatídicos que digo, aqui solenemente em nome do PSD, lamentamos muito e sinceramente? Senhor Deputado, o que eu conheço, e é público, e conheço através dos mídia, é os resultados de entidades idóneas sobre esta matéria, o Ministério Público e o IGAS, e não foi identificado nenhum nexo de causalidade entre o atraso e as mortes, até agora. Portanto, é a informação que eu tenho. Para terminar a primeira ronda, vamos à matéria de responsabilidade política. O facto de a Ministra da Saúde ter chamado a si a tutela do INEM pode gerar a ideia de censura. Concorda? Segunda, considerou demitir-se? Terceira, na mesma altura, a Ministra da Saúde chamou a si algum outro organismo que não estivesse sobre a sua, engenheira Vaz Tomé, tutela? Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Posso terminar esta? 5 segundos. Obrigado pela tolerância. Não será então, ou em alternativa, que a Sra. Ministra quis dar uma mostra de responsabilidade e liderança, dando a cara ao lado da sua equipa numa altura complicada e controversa? Senhor Deputado, a tutela é do Ministro, neste caso da Sra. Ministra, portanto, que delega depois, neste caso, Secretário de Estado, responsabilidade sobre determinadas áreas. Portanto, a tutela é sempre da Sra. Ministra. Portanto, a Sra. Ministra tem a prerrogativa de chamar a si, e eu já disse isto no passado, chamar a si as tutelas que delega. A qualquer momento. Portanto, assim como tirou a tutela a mim, a tutela do INEM, tirou à Secretária de Estado da Saúde a tutela do IGAS. Eu não sou uma pessoa de voltar as costas aos problemas, portanto, eu assumo. Aliás, eu como Secretário de Estado, membro do Governo, estive naquelas funções e, aliás, profissionalmente, eu estou nas funções para resolver problemas. Portanto, não sou pessoa de virar as costas, portanto, não havia razões nenhumas para me demitir.
Muito obrigada. Passávamos agora ao grupo parlamentar do Chega. A senhora deputada Patrícia Nascimento tem 4 minutos. Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a doutora Cristina Vaz Tomé. Doutora, o que nos trouxe aqui na sua apresentação inicial, parece que ontem, não sei, tivemos aqui cobertos todos por um manto, se calhar também, já estou como o meu colega, o deputado Pedro Frazão, se calhar devíamos ter trazido um memofanto ao Dr. Manuel Pizarro, porque efetivamente tudo aquilo que nós tínhamos percebido nesta CPI, à exceção da doutora Marta Temido e à exceção do Dr. Manuel Pizarro, que veio em contraditório de tudo aquilo que nos foi apresentado, e hoje aquilo que nos traz novamente vai de encontro àquilo que foi falado já pelos bombeiros, pelos profissionais do INEM, vai de encontro a essa situação. Portanto, ontem foi negado pelo Dr. Manuel Pizarro que havia um incumprimento com os bombeiros. Eu confrontei-o com essa dívida e ele disse que era negativo, que não havia dívida nenhuma do INEM para com os bombeiros. Confirma ou não esta informação? Havia efetivamente uma dívida com os bombeiros. Sabe dizer de qual era o valor dessa dívida? Não lhe consigo precisar. O que é que existia? Existia um memorando que começou a ser trabalhado no início do ano, janeiro, fevereiro, que resultou num memorando, como eu refiro aqui, no final, meados de março, final de março, em que havia várias linhas, dimensões em termos de remuneração. Portanto, aumento do valor que é pago aos bombeiros pelas ambulâncias que estão afetas por cada uma das associações humanitárias ao INEM, não são todas, não é? Portanto, imagine, uma associação humanitária tem 3 ambulâncias afetas ao INEM. Portanto, essas ambulâncias têm uma remuneração mais elevada e a remuneração é dividida por várias componentes. O serviço, portanto, havia várias dimensões. O valor era elevado, aliás, o Presidente da Liga dos Bombeiros já nos tinha referido e sinalizado que isto estava a estrangular, foi a expressão dele, a estrangular aquilo que era a atividade de associações humanitárias que não são profissionais e, portanto, têm alguma escassez em termos de recursos, mas não lhe consigo precisar o valor. Doutora, eu queria só reforçar aqui que estamos numa comissão parlamentar de inquérito, tenho que dizer a verdade e suponho que esteja a dizer a verdade, portanto, suponho que o Dr. Manuel Pizarro ontem também tenha dito a verdade quando nos trouxe cá aqueles números. Portanto, isto é só para ficar registado que alguém não está a dizer a verdade. Também falou de que havia concursos por lançar. Ontem o Dr. Manuel Pizarro também nos trouxe aqui uns brilhantes números em relação aos concursos que tinham aberto. Em relação a estas 312 viaturas que falou, ele disse que tinha sido ele a lançar o concurso, tinham aumentado de 89, que tinham ficado praticamente vazios e que tinham aumentado e aberto este concurso para 312. Portanto, como é que apanhou este processo de abertura de viaturas na realidade? O membro do Governo não abre concursos, o membro do Governo aprova RCMs, não é? Resoluções do Conselho de Ministros, que autoriza a despesa. E, portanto, o que nós encontramos é que essa resolução do Conselho de Ministros tinha sido aprovada para o INEM poder lançar esse concurso, e em abril de 2024 o concurso não estava lançado. Também falou aqui que ao fim de 10 anos fez um estudo das carreiras e do estatuto do INEM. Gostaria que me explicasse em concreto o que é que fizeram, por favor. Nós estávamos, como disse, em agosto, com a entrada do novo Presidente do INEM. Esse trabalho foi iniciado com a entrada do novo Presidente do INEM. Começámos a trabalhar no sentido de rever os estatutos, porque o INEM, não sei se os senhores deputados têm consciência, só tem 2 membros do Conselho Diretivo, que é manifestamente pouco para uma instituição daquele tamanho, que tinha sido reduzida em tempos, salvo erros, na Troika, quando foram reduzidas uma série quando foram reduzidas os conselhos de administração das instituições e os conselhos diretivos. Reforçar também em termos das autonomias, do ponto de vista mais de gestão, reforçar em termos de autonomia e olharmos em termos de carreiras aquilo que seriam a revisão necessária para adequar o Instituto àquilo que são os desafios do presente e do futuro. Tinha a noção que o INEM trabalhava assente em horas extra? Tinha. E tendo em conta que tomou posse em abril de 2024, as greves aconteceram em outubro de 2024, novembro de 2024, o que é que tentou construir ou não até lá?
Autorizar a contratação dos 200 TEPs e dos 18 enfermeiros. Esse concurso estava a decorrer na altura das greves, é isso? Estava sim. A IGAS também acompanha há vários anos a fragilidade de emergência pré-hospitalar e identificou 18 ações inspectivas entre 2019 e 2023. Sobretudo, estas inspeções cingem-se aqui aos tempos de resposta do INEM. Estes relatórios, estas auditorias, eram do seu conhecimento quando tomou posse? Sabia que o IGAS fazia essas auditorias, tive acesso a um ou outro relatório, mas não lhe consigo precisar, não tinha... Ou seja, tinha conhecimento das auditorias, mas não tinha, de facto, analisado profundamente aquilo que eram as recomendações feitas. Suponho que, ao não saber as recomendações feitas, não fez nada nesse sentido. Relativamente ao INEM? Relativamente aos problemas identificados nas auditorias do IGAS e que fez as recomendações. Mas relativamente ao INEM? Relativamente ao INEM, o que fiz foi autorizar a contratação dos 200 técnicos de emergência pré-hospitalar. Não é isso que eu lhe estou a perguntar. Estou-lhe a perguntar, em relação a estas inspeções do IGAS, que nos relatórios têm recomendações, se aplicou, mas tendo em conta que me disse que não leu as recomendações, não aplicou nenhuma das recomendações do relatório da IGAS. É isso que eu estou a questionar. O que eu apliquei foi aquilo que eu disse na minha intervenção inicial. Se faziam parte das recomendações do IGAS, não consigo confirmar, Sra. Deputada. Foram também identificados constrangimentos estruturais no CODU, nomeadamente o funcionamento com operadores abaixo do mínimo em mais de 50% dos dias, um agravamento significativo dos tempos de atendimento e uma dependência estrutural de trabalho extraordinário. Tinha noção destes problemas, já nos falou aqui das horas extraordinárias, tinha conhecimento, e dos outros dois, tinha conhecimento? Pode repetir os primeiros dois, por favor? Funcionamento com operadoras abaixo do mínimo em mais de 50% dos dias, dos operadores, e o agravamento significativo dos tempos de atendimento. Quando assumi essas funções não tinha esse conhecimento, não. A IGF concluiu também que entre 2021 e 2024 existiram graves deficiências de gestão com impacto direto no Estado, incluindo falhas de controle financeiro e operacional. Tinha conhecimento disto? Quando assumia a tutela do INEM foi o que eu referi. Havia efetivamente uma má execução orçamental e falhas em termos de execução orçamental. Eu tenho que lhe fazer então uma pergunta. Tendo em conta que não implementou as recomendações da IGAS, tendo em conta que não tinha a noção de algum destes problemas, como é que poderia medir, porque veio negar que não conseguiria prever os impactos da greve? Parece-me que era um bocadinho óbvio, se não tinha conhecimento desses problemas, se não seguiu as recomendações do IGAS, obviamente não podia prever o impacto que a greve teve. Portanto, acho que nós, quando estamos plenos e rodeados de informação suficiente, conseguimos medir impactos. Assim, parece-me que era um bocadinho óbvio que não conseguiria medir os impactos da greve. Muito obrigada, Mas, Sra. Deputada. só para terminar, se este diagnóstico já existia, não acha que era previsível aquilo que aconteceu entre outubro e novembro, em que resultaram 12 mortes e, Obrigada, contrariamente Sra. àquilo que Deputada. disse, 3 delas são provadas que houve uma relação com os atrasos do Obrigada, atendimento. Sra. Muito Deputada. obrigada. Como eu disse na minha intervenção inicial, de facto encontramos o INEM muito aquém daquilo que era a necessidade que a emergência médica tinha. E, portanto, imediatamente iniciei aquilo que, do ponto de vista da gestão, pode fazer logo, que é libertar saldos, autorizar a execução daquilo que já estava autorizado em termos do governo anterior de execução de despesa, portanto, lançar o concurso para as viaturas, a contratação dos 200 TEPs, contratação de enfermeiros e, portanto, os TEPs precisam, para além do processo de seleção ser um processo longo, não é um processo
elementar, portanto tem várias fases para selecionar, depois tem um período também longo de formação. Portanto, qualquer iniciativa que eu tomasse e que tomei, não fiquei parada, demora o seu tempo. A mesma coisa se passa com a compra de viaturas. Portanto, tudo aquilo que estava ao meu alcance fiz. A verdade é que eu tinha reuniões quinzenais com os dois presidentes, tanto com o Dr. Luís Meira como com o Dr. Sérgio Janeiro. Tive uma reunião com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar no dia 2 de julho, portanto, no dia a seguir ao Dr. Meira ter apresentado a demissão. Eles mostraram-se entusiasmados com o novo presidente, portanto, estavam na expectativa de que viria uma nova gestão. E desde essa data até voltar a entrar, até começar a negociar com eles numa mesa sindical a carreira dos técnicos de emergência hospitalar, não tive mais nenhum pedido de contacto do sindicato. Portanto, quando eu digo que não antecipava o impacto, primeiro, não tive informação sobre as greves. Okay? Não tive informação. Tenho conhecimento das greves quando chego do Brasil no dia 2. E segundo, não tive a mínima sinalização, tanto por parte dos sindicatos como por parte do Presidente, de que havia o risco de alguma insatisfação e reivindicação por parte dos sindicatos. E eu estava, na mesma altura, a negociar em 5 mesas sindicais com outras carreiras. E havia outros sindicatos que estavam constantemente a solicitar a abertura de mesas sindicais. Portanto, esta greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar foi uma greve completamente inesperada. Muito obrigada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Cristina Vaz Tomé. No período em que esteve à frente do INEMAN, nós atravessamos um dos períodos mais dramáticos da história da instituição. E, portanto, se é verdade que esta não é a primeira vez que há uma greve no Instituto, e aliás a doutora disse em entrevista que já houve greves semelhantes a estas, nunca nenhuma com estes trágicos desfechos. E, portanto, temos que perceber aqui qual é a variável, e no nosso entendimento a variável é efetivamente a gestão. A doutora disse-nos que retomou o trabalho, quando soube que existia uma greve, que retomou o trabalho que estava a ser desenvolvida em agosto. Retomou esse trabalho com quem? Não percebi. Retomou? Perguntei com quem é que retomou esse trabalho, com quem é que estava a ser feito este trabalho negocial. O trabalho retomei com a Sra. Ministra, foi como eu disse há pouco. Portanto, retomou o trabalho com a Sra. Ministra, não com os técnicos que fizeram a greve. Quando se vai para uma mesa negocial tem que se levar propostas, portanto é assim que funciona e era esse trabalho que nós estávamos a desenvolver. O que eu disse foi que não houve nenhuma sinalização, nem nenhuma insistência, pelo menos comigo, e presumo que também com o Sr. Presidente do INEM à altura, porque ele não me relatou nenhuma dessas insatisfações nas reuniões que eu tinha quinzenais, no sentido de pedir para que se abrisse uma mesa negocial. Doutora, segundo os documentos a que nós tivemos acesso, nós sabemos que em abril, quando este governo tomou posse, o sindicato pediu uma audiência ao governo que aconteceu, como já nos disse, aqui em 2 de julho. No entretanto, o sindicato voltou a mandar correspondência para o governo com as mesmas reivindicações que seriam apresentadas em agosto, em 25 de setembro e no dia 10 de outubro, com 2 e-mails, às 11h10 da manhã e 14h44. A única vez que houve resposta por parte do governo foi um e-mail do chefe de gabinete dizendo que as negociações não iriam ocorrer nesse ano. Portanto, mais uma vez pergunto, que negociações é que estariam a ser feitas quando, da parte dos técnicos, que supostamente querem negociações, recebem como resposta do governo que as negociações não vão acontecer nesse ano? Senhora Deputada, não estava a haver negociações. O que estava era a haver um trabalho, como eu referi, no Ministério, de preparar uma proposta para apresentar aos técnicos de emergência pré-hospitalar. Portanto, é mais grave ainda. O gabinete da Sra. Secretária de Estado, a Sra. Ministra, todos os gabinetes, aliás, receberam um pré-aviso de greve, sabiam que ia existir uma greve, sabiam que não estavam a fazer qualquer tipo de negociação, nem sequer estavam a responder aos sindicatos e acharam que ainda assim poderia correr tudo bem.
Eu não tive informação sobre o pré-aviso de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, como já referi anteriormente. Não tive. Mas a senhora doutora não disse que falava com o presidente do INEM regularmente? Exatamente, e como já referi, nas reuniões que eu tinha regularmente com o Sr. Presidente, ele não me referiu o pré-aviso de greve, nem que havia a insatisfação persistente por parte dos técnicos de emergência, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Eu continuo sem perceber porque a doutora, a engenheira, peço desculpa, afirma que desde que tomaram posse a carreira do STEP foi sinalizada logo à partida. Disse depois da greve, quando chegaram ao entendimento a 7 de novembro, que achamos que este era o momento então para chegar a comunicar que temos esta intenção de rever a carreira. E disse até que foi fácil chegar a um entendimento. Portanto, a questão aqui parece-me óbvia. Porquê é que não o fizeram antes? Porque não tive conhecimento de um pré-aviso de greve. Continua a dizer que não teve conhecimento de um pré-aviso de greve que chegou ao seu gabinete e que foi ignorado então por toda a gente. Quando chegámos ao governo, o governo que eu fiz parte tinha, e estava no programa do governo, uma grande preocupação pelos profissionais de saúde e abriu 5 mesas negociais em 3 carreiras. Okay? Tínhamos agendadas a abertura de mais mesas negociais com outras carreiras. Referi há pouco que vários sindicatos de outras carreiras insistiram incessantemente com o Ministério para abrir novas mesas, sem pré-avisos de greve. Neste caso, este sindicato não voltou a solicitar, pelo menos a mim, para abrir uma mesa negocial. Não solicitou. E a verdade é que nós já estávamos a trabalhar ou a preparar outras abordagens com outras carreiras profissionais. Portanto, aquilo que nós sabemos é que, efetivamente, o sindicato enviou para o Ministério 3 e-mails, pelo menos que nós tivemos acesso, a dar conta da reivindicação, a dar conta que iria existir uma greve. E da parte da tutela não houve, disse-me agora que não teve conhecimento, mas efetivamente quando chegou a Portugal, no dia 2, teve conhecimento. E o que é que fez nessa altura para tentar resolver essa situação? Eu tive conhecimento quando cheguei a Portugal e, como já referi, imediatamente com a Sra. Ministra, retomamos o trabalho que estava a ser desenvolvido para ser apresentada uma proposta negocial ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Mas já não disseram aos técnicos que estavam em greve que estavam a preparar essa proposta. Nós iniciámos imediatamente o trabalho de preparação de uma proposta negocial. Faça favor, Sra. Deputada. A minha pergunta foi, já percebi que retomaram essas negociações apenas a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Ministra. Os técnicos não sabiam. O que eu lhe perguntei foi, quando regressou a Portugal, no dia 2 de novembro, que estava a acontecer a greve, comunicou aos técnicos que estava a preparar essas negociações ou deixou continuar a correr a greve? Senhora Deputada, não estava a haver nenhuma negociação. Não estava. Quando se vai para uma negociação, faz-se uma proposta negocial. E foi isso que nós preparámos. Desculpe, não é isso que eu estou a perguntar. O que eu estou a perguntar, e volto a assistir, é que se estava a acontecer uma greve, supostamente era competência do Governo atuar no sentido de minimizar esses efeitos. E o que é certo é que os senhores estariam a negociar, dizem agora, à porta fechada, mas não comunicaram essas negociações a quem de direito, a quem estava a fazer a greve. É isso? Senhora Deputada, não havia negociações, muito menos à porta fechada. Uma coisa é um trabalho de gabinetes e de Ministério de preparar uma proposta negocial. Ou seja, quando se vai para uma mesa negocial com sindicatos, há um trabalho prévio. Era esse trabalho que estava a ser feito. Mas, quando eu estive fora, não tive informação sobre nenhum pré-aviso de greve. Estive fora de 12 a 2. Quando chego, inicio logo com a Sra. Ministra. E foi isso que aconteceu. As coisas demoram tempo a ser preparadas.
Pode. Sra. Presidente, peço desculpa, eu já fiz insistentemente a mesma pergunta várias vezes e é uma pergunta que me parece até simples, de sim ou não. E, portanto, peço à Sra. Depoente que me responda com clareza, porque o que eu perguntei com toda a franqueza foi se quando voltou no dia 2 para Portugal estava a trabalhar com a Sra. Ministra. A greve já estava a acontecer. Se nesse momento, ou até ao dia 7, em algum desses momentos falou com os sindicatos ou não. O contacto com o sindicato depois foi com a Sra. Ministra, com base num trabalho que nós tivemos a fazer até ter condições para lhes apresentar. Quando é que aconteceu esse contacto? Dia 7. Portanto, o que nós retiramos daqui é que, efetivamente, toda a gente sabia que ia haver uma greve. No próprio período em que estava a decorrer a greve, estariam a negociar qualquer coisa, mas esqueceram-se de falar com os interessados, com as pessoas que estavam a fazer a greve, para que pudessem mitigar os seus efeitos. Relativamente aos serviços mínimos, o Dr. Sérgio Dias Janeiro também nos disse aqui um conjunto de contradições e, portanto, a doutora, como responsável pela tutela, tem a obrigação de nos tentar esclarecer. O Dr. Sérgio disse, por um lado, que os serviços mínimos estão assegurados automaticamente ao abrigo do acordo coletivo de trabalho. Depois disse-nos que, no entanto, os trabalhadores, como já tinham excedido o limite de horas extraordinárias, não havia forma de os obrigar a comparecer ao trabalho. E, para terminar, disse, mas, afinal, se nós soubéssemos com antecedência que iam existir greves, nós até podíamos ter feito mais qualquer coisa. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, efetivamente, sabiam que ia existir uma greve, porque é que não fizeram mais qualquer coisa e que mais qualquer coisa é que podiam fazer para mitigar estes efeitos? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhora Deputada, como eu já lhe referi, não estava a haver negociação nenhuma no Ministério. Segundo ponto, não tive informação sobre os pré-avisos de greve. Não fui informada, não tive informação sobre os pré-avisos de greve. Não fui contactada pelo Sr. Presidente, como durante esse período tive que decretar serviços mínimos, porque houve outras entidades que solicitaram, por causa das greves do dia 31 e dia 4, greves gerais, foi-me solicitado decretar serviços mínimos por outras entidades. O sindicato, o INEM, nunca me contactou no sentido de dizer que se era preciso serviços mínimos, não era preciso serviços mínimos, que não sabia daquilo que já foi dito aqui há pouco, que o Ministro Paulo Macedo definiu e decretou a necessidade, por imperativo de serviço público de saúde, a necessidade de decretar serviços mínimos em greves ao trabalho extraordinário. Portanto, essa obrigação seria da entidade tutelada. Se eu tivesse tido informação, teria perguntado ao Sr. Presidente, Sr. Presidente, estão definidos serviços mínimos, é preciso definir serviços mínimos, o que é preciso fazer? Okay? Como outras entidades que estavam na minha tutela, nomeadamente o LS, devido à greve do dia 31 e dia 4, decretada pela FESINAP, solicitaram a definição desses serviços mínimos. Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Deputado Mário Amorim Lopes, 3 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A engenheira Cristina Vaz Tomé disse aqui repetidas vezes que esteve ausente do país do dia 12 de outubro até o dia 2 de novembro e só quando voltou do Brasil, também disse, é que teve conhecimento da greve. Disse tantas vezes que nem vou pedir que confirme isto. O relatório da IGAS diz que no dia 9 de outubro de 2024 o STEP remeteu o aviso prévio de greve ao trabalho suplementar via e-mail a vários gabinetes ministeriais, onde se incluem, com relevância para os presentes autos, os gabinetes da Ministra da Saúde, da Secretária de Estado da Saúde e da Secretária de Estado da Gestão da Saúde e ao Presidente do Conselho Diretivo do INEM. Está no relatório da IGAS. Ou seja, no dia 9, 3 dias antes de ter ido de viagem, isto foi enviado para a sua Secretaria de Estado. Como é que não viu este e-mail? Esse e-mail dizia que iria ser enviado um pré-aviso de greve. Esse pré-aviso de greve, soube depois a posteriori, depois da greve, enfim, quando regressei do Brasil, que foi enviado em papel. Uma coisa é o e-mail a dizer que vamos enviar, outra coisa é o e-mail que eles enviaram, o documento com o pré-aviso de greve que foi enviado no dia seguinte. E provavelmente os senhores deputados não sabem, mas o processo no Ministério era um processo extremamente arcaico, extremamente obsoleto e em papel. Okay? Portanto,
O que eu fiz decorrente desta situação foi digitalizar os processos, ou seja, eram processos extremamente arcaicos, que até chegar ao meu conhecimento demoravam 10 passos e passaram a demorar 3. Okay? Bom, eu vou reler o que está no relatório de IGAS, porque diz que remeteu o aviso prévio de greve, não diz que remeteu o aviso de uma eventual greve que vai ocorrer. E seja como for, nesse momento, então, já tinha informação que poderia ocorrer uma greve. E o que eu lhe pergunto, se depois, até porque disse nesta comissão que só teve conhecimento quando voltou, eu pergunto-lhe se nos sítios onde esteve, se não tinha acesso ao e-mail ou ao telefone, por exemplo, para poder ser contactada e tomar diligências. O pré-aviso de greve não recebi na minha caixa de e-mail. O facto de ir para os gabinetes não significa que vá para o secretário de Estado ou para a ministra, ok? Portanto, há um processo, isto parece muito estranho, mas a realidade é esta, ok? Portanto, foi para os gabinetes que tinham um trâmite diferente daquele que eu depois implementei posteriormente, porque percebi que, de facto, isto não pode funcionar assim. Não te fui informada enquanto estive, tanto em Berlim, como depois em Portugal e como depois no Brasil. Então, isso quer dizer que ninguém no seu gabinete, o chefe de gabinete, seja quem for, alguém deve ter visto o e-mail e ninguém achou que era relevante informar a secretária de Estado que tem a tutela do INEM para lhe dizer que pode ocorrer uma greve num serviço que é crítico e que pode pôr vidas em risco. Então foi isto que aconteceu. Portanto, há aqui um blackout, no mês de outubro, até o dia 2, ninguém informa a secretária de Estado que tem a tutela de que pode haver uma greve que é crítica. Foi isto que aconteceu. Essa informação, o circuito de informação, que eu lhe estou a dizer, é que é um circuito de informação, era extremamente obsoleto, extremamente burocrático e todo em papel. E não fui informada nem pelo Presidente do INEM. Mesmo que o circuito seja em papel, é fácil pegar num telefone e avisar o governante que tutela o INEM de que pode ocorrer uma greve, até porque já tinha sido enviado um aviso. Ou seja, as pessoas já deviam estar de sobreaviso. E, portanto, eu fico completamente estupefacto, não tenho outra forma de qualificar, que não tenha sido feito esse aviso. E tenho-lhe de perguntar se foi por isso que a senhora Ministra puxou a si a tutela do INEM. Parece o processo arcaico, mas a realidade é que era assim. Relativamente à senhora Ministra legitimamente puxar a si a tutela do INEM, é uma decisão da senhora Ministra que eu não tenho nada a comentar. Assim como ela tirou a tutela do IGAS ao da Secretária de Estado. Portanto, isso é uma prerrogativa do membro do Governo. Não faço comentários, não tiro conclusões sobre se uma coisa leva à outra. Não tiro nexo causalidades. Bom, percebemos que é um processo arcaico, mas de uma enorme irresponsabilidade que não tenha sido notificado, enfim, o governante da área de que ia decorrer uma greve, até porque já havia um pré-aviso, um aviso de um pré-aviso de greve. Relativamente à retirada da tutela, seguiu-se à greve. Portanto, é inevitável encontrar aqui um nexo de causalidade. Se não foi esse o motivo, tenho de lhe perguntar qual foi o motivo. Senhor Deputado, essa pergunta vai ter que colocar à Senhora Ministra, porque eu não lhe sei, não lhe vou responder porque é que a Senhora Ministra me tirou a minha tutela e à Senhora Secretária de Estado da Saúde a tutela do IGAS. Eu tenho que voltar a insistir com a questão, porque, tal como disse no início, tenho um extenso currículo enquanto gestor. Administrador RTP, SIC, Expresso, consultor Euronews, KPMG, trabalhou na Auto Europa. Não foi certamente por falta de competência de gestão, porque o motivo foi que a senhora Ministra decidiu puxar a si a tutela do INEM. O senhor Deputado vai ter que colocar essa pergunta à senhora Ministra, que eu não consigo responder a essa questão. Também tirou a tutela do IGAS à Secretaria de Estado da Saúde. E no dia, já tinha passado, enfim, o pré-aviso de greve exigia 24 horas para se poder iniciar a negociação para a fixação dos serviços mínimos. Mas mesmo quando soube dessa greve, pediu ao Conselho Diretivo, ou sugeriu, dado que não pode fazer mais do que isso, só tem a superintendência, que fossem decretados serviços mínimos às horas extraordinárias, dado que já existia respaldo legal para o poder fazer, como aqui foi confirmado nesta CPI? Não particularizei se era às horas extraordinárias. O que eu perguntei ao Presidente do INEM, depois de regressar do Brasil, é se estavam decretados serviços mínimos, ao que ele me respondeu sim.
E já agora, estou a ficar sem tempo, finalmente, última questão. Disse que o valor que estava no valor base na aquisição dos helicópteros tinha aumentado 140%. Pediu, ou o INEM fez uma consulta prévia ao mercado para saber qual deveria ser o valor base? Há um relatório do IGAS sobre meios mecânicos em que revela que, de facto, em 2023, portanto, essa RCM que depois dá origem aos 12 milhões, que foi o que deu origem ao contrato do início de 2024, há uma consulta prévia ao mercado e que, de acordo com esse relatório do IGAS, essa consulta prévia que indicava um determinado valor não foi aquilo que depois veio ser colocado na RCM. O valor da RCM estava abaixo daquilo que era o valor da consulta do mercado. Muito obrigada. Vamos então passar à segunda ronda. Questionar aqui quem é que começou. O PSD. Portanto, inicia novamente o PSD. Dizer que esta ronda é de resposta conjunta. Portanto, peço aos senhores deputados que façam as questões de forma pausada e peço à depoente o favor de anotar as questões, porque se não responder a todas, e depois poderíamos ter que repetir. Muito bem, senhor deputado Gonçalo Capitão, faça favor, tem 2 minutos. Muito obrigado. Senhora Engenheira, assistimos aqui a um episódio quase hollywoodesco e inusitado. Quer dizer, houve 50 insistências consigo para que dissesse, talvez por exaustão, que tinha conhecimento de algo que disse também 50 vezes que não tinha. Felizmente resistiu e queríamos saudar a vitória da verdade. Não teve conhecimento e mesmo que tivesse tido, não lhe competia decretar serviços mínimos, correto? Peço desculpa. Chegados a novembro de 2024, era razoável exigir-lhe que já tivesse resolvido em meses os problemas que encontrou, designadamente na emergência médica. Isto teria sentido à luz de qualquer manual credível de gestão? Outra pergunta. Os responsáveis do INEM poderiam ter evitado os transtornos verificados? Depois do diagnóstico traçado sobre o INEM, aquele que nos traçou sobre a situação que encontrou, ao nível material, de recursos humanos, ao nível financeiro, conclui-se que se o Dr. Pizarro tivesse sido competente e diligente, se calhar nem estávamos aqui a discutir absolutamente nada disto. E eu gostava de ter a sua opinião sobre isso. Mencionou outro dado que me pareceu relevante e interessante. Qual era a taxa de execução que encontrou quando a AD assumiu a condução dos destinos do país? E, por fim, queria dizer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que as nossas conclusões são aquelas pelas quais comecei esta segunda ronda. Não havia maneira, e mesmo que quisesse ser diligente e extravasar aquilo que eram as suas competências formais, de ter atuado mais cedo. Pelo que concluímos, e gostava que ratificasse estas minhas observações, assim que soube, assim que chegou ao seu conhecimento, atuou e, muito sinceramente, com toda a franqueza, da parte do PSD não vemos o que é que mais pode exigir-se a um governante competente. Muito obrigada, Sr. Deputado. A deputada Patrícia Nascimento, do Grupo Parlamentar do Chega, faça favor, tem 2 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de pegar um bocadinho naquilo que o meu colega, deputado Mário Amorim Lopes, falou, porque existe efetivamente no relatório da IGAS que no dia 9 foi enviado um e-mail do STEP para vários gabinetes e que dizia o seguinte: este e-mail contém o pré-aviso de greve ao trabalho suplementar deste sindicato com início a 30 de outubro de 2024 e por tempo indeterminado, sendo a vigência da greve com início à meia-noite do dia 30 de outubro. E conseguimos constatar também pelos documentos confidenciais que nos chegaram que houve um recibo de leitura do gabinete da Secretária de Estado da Gestão em Saúde ao e-mail anterior no dia 10 de outubro. Portanto, a sua secretaria, o gabinete da Secretária de Estado, recebeu este e-mail e há um recibo de leitura do e-mail. Portanto, isto é a prova dos factos. A outra questão que eu lhe queria, isto não era uma questão, mas uma questão que eu lhe queria colocar era se acha que há algum motivo por detrás desta greve do STEP, tendo em conta que tinha reunido com eles no dia 2 de julho, penso que foi isso que me disse, que não tinha conhecimento das reivindicações desta classe profissional e que tinha reuniões quinzenais com o presidente do INEM. Portanto, se acha que por trás destas greves dos técnicos existiam outros motivos ou não. Gostaria também de colocar uma questão, se considera
politicamente aceitável, digamos assim, que um Instituto de Emergência Médica em Portugal tenha 120 milhões de euros entre 2020 e 2023 e que mantenha umas carências estruturais, como nós conseguimos perceber. E se reconhece que a crise ou a greve de 2024 é o resultado de anos de decisões políticas que foram acumulando na gaveta e não foram colocadas em prática. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputada Sofia Andrade, faça favor, 2 minutos também. Muito obrigada, Sra. Presidente. Resulta claro desta audição que o pré-aviso de greve chegou com toda a antecedência, que a Secretária de Estado, a Sra. Ministra da Saúde, em momento algum quiseram sequer conversar, quiseram negociar, não chamaram os trabalhadores para tentar dissuadir de estarem em greve, e isto só aconteceu quando ocorreram mortes, quando os holofotes estavam todos em cima do INEM. E, portanto, nós já tivemos aqui anteriores governantes do Partido Socialista que disseram que quando recebiam um pré-aviso de greve, todos os alarmes soavam. Portanto, esta passividade, esta incompetência é grosseira. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado à data fez também declarações absolutamente deliciosas. Disse: nós estávamos à espera do impacto que teve a greve, são situações que não podemos controlar. Pois, permita-me dizer-lhe, pode controlar, pode tomar medidas preventivas, pode acantonar serviços mínimos, pode falar com os profissionais, tudo aquilo que este Governo não fez. Portanto, o que eu lhe pergunto é onde é que estiveram durante toda esta crise, que só acordaram para ela no dia 7. Depois disse também que era uma conjugação de fatores que nos ultrapassou a todos, inclusivamente ao sindicato do STEP. Ora, o sindicato cumpriu a lei. A menos que compartilhe, a Sra. Doutora, do entendimento do atual Presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, que diz que houve falhas deontológicas graves dos profissionais, os profissionais fizeram aquilo que lhes competia. E, portanto, pergunto-lhe se também acha que a culpa da greve é das falhas deontológicas dos profissionais, como acha o atual Presidente do INEM. Para terminar, relativamente aos saldos que foram retirados do INEM, como aqui já nos disse, disse-nos que a despesa não era executada. Portanto, como é que pode dizer que a sua preocupação era com a transferência dos saldos de gerência quando a despesa nem sequer era executada? E pergunto-lhe também se, efetivamente, a doutora é contra o cumprimento da lei, porque esta transferência dos saldos de gerência resulta de uma lei inscrita no Orçamento de Estado que é da autoria de um governo CDS-PSD. E, portanto, pergunto-lhe se a doutora é contra uma lei e se acha correto incumprir uma lei que foram os senhores que introduziram no Orçamento de Estado. Obrigada. Muito obrigada. Deputado Mário Amorim Lopes, 2 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Engenheira Cristina Vaz Tomé, eu, no meu grupo parlamentar, às vezes, no tempo de ir à casa de banho, recebo um e-mail. E ainda não tive a oportunidade de abrir a caixa de e-mail e tenho o meu chefe de gabinete ou assessora a dizer que eu tenho um e-mail para responder. Eu não sou governante, não fui secretário de Estado, muito menos tutelei o INEM, que é uma área crítica. E, portanto, a culpa não pode morrer solteira. Há um recibo de leitura a dizer que o e-mail foi recebido. Alguém tinha a incumbência de lhe transmitir uma informação que é absolutamente crítica. Se a engenheira Cristina Vaz Tomé diz, nós só podemos acreditar, está sob juramento, que não recebeu essa informação, alguém falhou. Quem é que falhou? Quem é que tinha a competência de informar de um tema que não é de sumenos, que iria ocorrer uma greve? Até porque, recordo, já tinha havido um pré-aviso, ou um pré-aviso de greve, como quiser chamar, e, portanto, já tinham de estar alerta. O gabinete tinha naturalmente de estar alerta, porque a greve poderia eventualmente ser mesmo decretada, mas o INEM sabia a dia 10 que ia haver uma greve e ninguém contacta o governante que tutela o INEM. Isto é completamente descabido. Portanto, nós precisamos saber quem foi, quem é que falhou, quem é que não a contactou. Essa pessoa tem que ter um nome. A culpa não pode morrer solteira. Se o processo era manual, não foi um problema do técnico de informática. Alguém falhou. Queremos saber quem é que falhou. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos então dar a palavra à engenheira Cristina Vaz Tomé para que possa fazer a sua resposta conjunta. Muito obrigada, Sra. Presidente. Deixe-me ver se eu consigo, então, começar aqui pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD. De facto, como eu disse na minha intervenção inicial, não se faz em 7 meses aquilo que não foi feito em décadas, não é? Portanto, houve aqui, de facto,
um depauperar dos recursos do INEM, contra o INEM, de facto, que precisava de investir em meios de socorro, nomeadamente ambulâncias, motas, ambulâncias medicalizadas. Só para fazer aqui um parênteses, o INEM tem um custo de cerca, ou na altura tinha cerca de quase 6 milhões de euros só de reparação de ambulâncias e bastante obsoletas. Portanto, era um peso muito grande em termos de despesa, o que mostra, de facto, era uma frota antiquada e que devia ser renovada. Daí temos estudado outros modelos da OEV ou renting que pudessem ter uma frota, garantir uma frota atualizada do INEM e um serviço prestado aos cidadãos. A taxa de execução do Orçamento de Estado era baixa. Eu já referi aqui a questão de 60% da despesa não está cabimentada e, portanto, se eu não cabimento de despesa e se a despesa não é executada, sobeja dinheiro. Repare, é dinheiro que não é do Orçamento de Estado. É dinheiro que vem de receitas próprias. Portanto, o saldo será integrado bem quando é do Orçamento de Estado. Se a entidade tem receitas próprias, o que deverá é executar essas receitas para fazer face àquilo que é a missão e a obrigação de serviço público. E ter ambulâncias que funcionem, e terem sistemas de informação que funcionem, e pagar salários, e contratar profissionais que não contratou. Aliás, os senhores deputados devem ter tido acesso à informação daquilo que era o número e o turnover, ou seja, a rotação, saída de TEPs desde 2019 ou 2020, em que era extremamente elevada. E, portanto, teve anos e anos abaixo daquilo que eram os mínimos aceitáveis do mapa de pessoal dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Relativamente à taxa de execução do OE, ora bem, nós estávamos em março, a ideia que eu tenho é que estava 10% abaixo, andava à volta dos 20% a execução, quando devia estar nos cerca dos 30% de execução. Portanto, muito aquém daquilo que são as necessidades no Instituto. E estávamos quase em... Portanto, o primeiro trimestre já tinha decorrido, não é? Já estávamos em finais em meados de... ou neste caso em finais de abril, quando comecei a tomar conta do INEM. Portanto, aquilo que eu podia ter feito nos 7 meses em que estive, filo. Aquilo que eu podia ter feito para tornar o INEM mais capaz, mais robusto, mais adequado àquilo que são as necessidades dos portugueses em termos de emergência médica, filo. Okay? Não fiz mais cedo naquilo que eu não estava informada, mas também não era a minha competência de decretar serviços mínimos, e a verdade é que, até agora, pela informação que é pública, não há nexo de causalidade entre o atraso pelas entidades competentes, nexo de causalidade entre as mortes e o atraso. Penso que respondi a tudo do Sr. Deputado do PSD. Relativamente à Sra. Deputada do Chega, a questão das datas, e eu não vou repetir porque, de facto, o processo era demasiado arcaico e obsoleto. O facto de haver um recibo de leitura não significa que fosse do meu gabinete, é um e-mail do gabinete, mas isto é uma coisa que são os apoios nos ministérios e, de facto, o processo é extremamente arcaico. O que é que eu fiz depois deste processo todo da greve? Foi implementar um processo ágil para garantir que quando esse caixa de e-mail recebe, aquilo é digitalizado e há um processo que é uma plataforma de circulação de informação digital que existe no Ministério, existe no Governo, passar a ser feito digitalmente. E assim, eu recebo diretamente, a minha chefe de gabinete recebe diretamente e os meus adjuntos recebem diretamente. Pronto. E esse foi o processo que imediatamente eu implementei e nas greves subsequentes, proativamente avisámos as tutelas, sendo que não é a nossa obrigação. Aliás, a de GAEP tem publicado, e os senhores deputados forem ao site da GAEP, tem lá uma opção que é pré-avisos de greves. Já tem os pré-avisos de greves 2026 até um horizonte bastante grande. Portanto, há aqui uma responsabilização da instituição de proativamente perceber, sentir como é que estão os trabalhadores da sua organização, perceber como é que, porque falava com o sindicato e com os sindicatos, porque por acaso não era só o sindicato, este sindicato que tinha trabalhadores no INEM, havia outros sindicatos também de TEPs que ficaram indignados de facto com esta greve, a forma como ela foi convocada e, portanto, estes sindicatos, a obrigação da empresa é ter a sensibilidade de perceber como é que as coisas estão a funcionar. E, neste caso, não houve essa proatividade, não houve essa capacidade
de entender que ia haver aquela greve e, no meu caso, como outras instituições na minha tutela o fizeram, solicitar serviços mínimos. Portanto, isso não aconteceu. Ainda sobre os 120 milhões de euros, Sr. Deputado, eu já disse aqui várias vezes, portanto, 120 milhões de euros eram extremamente importantes para que o INEM cumprisse o seu serviço público. Se calhar, em vez de gastar 500 milhões em reparar, tinha gasto 5 milhões ou 50 milhões em renovação da frota, que também é atribuída aos bombeiros. Portanto, claro que os 120 milhões faziam e fazem muita falta ao INEM. E por isso é que chegámos aqui. E não é em 7 meses que resolve problemas que têm décadas. Aliás, se os senhores analisarem a informação financeira, reportes financeiros, mapas de pessoal, a informação mais detalhe de gestão, conseguem ter essa leitura. Relativamente, e isto é que leva, como disse, utilizando as palavras da senhora deputada, à crise e esta conjugação de fatores, de haver 3 greves em simultâneo, daí também, como eu não tinha informação, não ter conseguido medir o impacto de 3 greves em simultâneo na mesma instituição. Mas também queria dar nota do seguinte, isso vem no relatório do IGAS. É impressionante que durante a greve houve picos históricos, não são palavras minhas, são do Sr. Inspetor-Geral da Administração de Saúde, picos históricos de chamadas. E no dia 7, quando chegamos a acordo, havia esses picos históricos. No dia 8, desapareceram, voltámos à normalidade. E voltando à questão deontológica, que já não lembro qual foi um dos senhores deputados que colocou essa questão, a verdade é que os profissionais do INEM estão obrigados à confidencialidade e ao sigilo profissional de acordo com o Código de Ética. E a verdade é que o INEM, naquele período, salvou muitas vidas. Não foi só mortes, houve muitas vidas. E, infelizmente, ainda hoje, e de há uns anos para cá, e se calhar sempre, infelizmente, e temos aqui presentes deputados que são médicos, nós sabemos, por mais profissionais, com mais capacidade queiramos de ajudar, muitas vezes não vamos a tempo. E a verdade é que isso acontece hoje em dia. E aqui o problema foi criar-se um alarme tremendo para os cidadãos, para todos os portugueses, relativamente a um serviço que é um serviço que presta todos os dias, um serviço excepcional em termos de emergência médica, equiparado a serviços internacionais semelhantes. Portanto, aquela nota que eu quero deixar aqui é que, naquele período, o INEM salvou muitas vidas. Okay? Parece que houve aqui uma paragem dos serviços do INEM. O INEM trabalha 24 sobre 24 horas sobre dias de semana, não tem fins de semana, não tem dias feriados, não tem folgas. 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, há que também realçar esse papel do INEM e não criar alarme à população sobre o trabalho do INEM. Senhora Deputada do PS, acho que fui-lhe respondendo a algumas questões. Relativamente às 3 greves, portanto, referi-lhe, e relativamente às minhas declarações, alguns em novembro, depois do dia 7, a verdade é que houve 3 greves, já lhe repeti, e volto a repetir, não fui informada. Volto a salientar que é curioso as chamadas, picos históricos de chamadas, e são palavras do Sr. Inspetor-Geral ou do IGAS, e no dia que acaba a greve, voltamos à normalidade. Portanto, não se percebe, de facto, isso associado aos temas da obrigação de confidencialidade por parte dos profissionais de saúde que trabalham no INEM e do sigilo relativamente àquilo que se passa no INEM todos os dias, 365 dias por ano. Sobre os saldos executados, isto funciona assim, há uma receita e há uma despesa. A diferença entre a receita e a despesa é o saldo. Se o saldo for positivo, significa que eu gastei menos do que aquilo que precisava. Numa lógica de integração de saldos ao nível do Governo, se não executa o saldo, integra. Então, porquê é que não se executou o saldo? Não precisava do dinheiro? Não precisava de comprar ambulâncias? Não precisava de comprar equipamento? Não precisava de comprar os sistemas que permitissem aos trabalhadores do INEM, quando vão num socorro, terem um tablet, que julgo que isso já foi implementado, terem um tablet para registar e automaticamente o hospital ter essa informação para quando chega lá ser recebido e ser atendido a tempo do socorro? Porquê que isso não foi feito antes, não é? Porquê que não há no INEM, ou não havia no INEM, quando eu lá estava, não sei se hoje em dia está,
um sistema de GPS para eu saber, quando ligo para uma associação humanitária, saber se a ambulância que é afeta ao INEM está disponível ou não, porque assim ganho tempo e escuso estar a telefonar para associações humanitárias não sabendo se aquela ambulância está ou não a ser ocupada. Okay? Porque é que isso não existe? Estamos no século XXI a falar do AI, não é? Porque é que isso não foi pensado no INEM? Isto não estamos a falar de coisas de um desenvolvimento tecnológico muito complexo. São coisas que já existem, alarmísticas que já existem noutras áreas e noutros setores. Porque é que isto não foi implementado há 10 anos no INEM? Uma coisa que a Liga dos Bombeiros me referiu várias vezes. E eu falei com o Presidente do INEM, vamos implementar uma coisa destas. Porque, de facto, quem está no CODU, na urgência, não sei se alguns senhores deputados já alguma vez estiveram no CODU, atender uma chamada em emergência e, de repente, estar a gerir a pessoa que está a fazer a chamada e, ao mesmo tempo, estar à procura de um meio que vá dar resposta, são situações de stress muito grandes. Portanto, se eu não tiver uma sinalização a dizer assim, não ligo para aquela associação de bombeiros humanitários porque ali a ambulância está ocupada, isto dificulta a resposta do INEM. Às tantas não é o tempo, é a resposta porque os meios disponíveis, os sistemas de informação disponíveis não falam entre si e não são ágeis. Portanto, são um conjunto de situações que não se resolvem em 7 meses. Mas identifiquem-se em 7 meses. Mas não se resolvem em 7 meses, infelizmente. Agora, espero que, e mesmo este grupo que foi criado em termos da refundação do INEM, esteja a sinalizar, e mesmo o Presidente atual do INEM tenha se identificado e que possa, efetivamente, dar uma resposta a esse trabalho. Sr. Deputado Mário Murilo Lopes, quem é que falhou? Isso é o resultado que vai surgir aqui desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu já ajudei naquilo que conseguia, a informação que eu tinha, Sr. Deputado. Esse vai ser o resultado aqui desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Faça favor, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa com 2 propósitos. Primeiro, aquilo que nós conseguimos apurar depende dos depoentes falarem tudo o que sabem. Se não o fizerem, naturalmente nós não conseguimos apurar a verdade. E se foi dito que houve uma falha, que não foi comunicado, nós temos de saber quem foi essa pessoa. E melhor do que a Secretária de Estado que estava no gabinete, eu não creio que haja outra pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, só para destacar, que eu acho que isto é especialmente grave. A engenheira Cristina Vaz Tomé diz que o e-mail que é enviado a dia 9 é um pré-aviso de greve. Mas nós temos aqui um registro de que no dia 10 é enviado um e-mail em que diz explicitamente aviso prévio de greve ao trabalho suplementar. Portanto, o aviso prévio de greve foi enviado no dia 10, 2 dias antes de ter ido de viagem. Portanto, sabia que ia ocorrer uma greve. E, portanto, isto tem de ficar registado em ata porque contradiz o depoimento. Assim será, Sr. Deputado, ficará registado. Faça favor, Sra. Engenheira Cristina Vaz Tomé, por ter usado a palavra. Muito bem. Pode responder, se quiser. Respondendo ao Sr. Deputado Mário Murilo Lopes, no dia 9 houve o tal e-mail que eu lhe referi. No dia 10, segundo o relatório do IGAS, o pré-aviso de greve chegou ao Ministério. Eu não recebi na minha caixa de e-mail nem o do dia 9, nem o pré-aviso dia 10. E foi isso que eu lhe disse. Portanto, o processo é arcaico e havendo um sistema, havendo uma caixa de correio que é do gabinete, como existe do gabinete da Sra. Ministra e do gabinete da Sra. Secretária de Estado da Saúde, nestes 3 gabinetes, não significa que os gabinetes o saibam, porque o processo era de facto, isto parece um bocadinho estranho, mas o processo era um bocado arcaico. Portanto, eu não tive informação atempadamente sobre nem o pré-aviso de greve, nem as outras greves da FESINAP. Muito obrigada. Senhores deputados, não tenho aqui sinalizações. Tenho uma do Partido Socialista. Mais algum senhor deputado pretende repetir alguma pergunta que não tenha visto esclarecida? Não? Só o Partido Socialista? É uma interpelação à mesa, peço desculpa. Foi. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer, para fazer chegar à mesa, vamos fazer chegar um vídeo onde constam declarações da Sra. Secretária de Estado do dia 8 de novembro, onde diz, e cito, nós tivemos conhecimento do pré-aviso de greve, que é contra aquilo que nos veio agora dizer. Muito obrigada.
Está registado. Senhora deputada, mais alguém pretende usar a palavra? Posso dar por terminada esta audição? A depoente pretende falar? Força. Essas declarações do dia 8, como diz a senhora deputada e bem, foi já depois... Senhores deputados, vamos deixar a depoente esclarecer. Pode prosseguir, senhora engenheira. Bom, senhora Presidente, posso? Bom, senhora Deputada, essas declarações que são do dia 8, portanto, a greve tinha sido levantada no dia 7. Eu cheguei no dia 2 e vou repetir, tive conhecimento da greve e com a senhora Ministra começámos a trabalhar uma proposta para apresentar ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar. A minha urgência e da senhora Ministra era resolver o problema. Depois disso, fui perceber o que é que se tinha passado e percebi que, de facto, tinha sido enviado para os gabinetes e nesse momento, altero o processo e este tipo de documentos que chegavam ao Ministério e para o meu gabinete passaram a ser todos por via digital e naquilo que é a plataforma de gestão documental do Ministério, que é o Smart Docs. Okay? Por isso, quando eu faço as declarações no dia 8, foi a posteriori e foi quando eu percebi que o processo era demasiado arcaico e que houve falhas, de facto, no circuito de comunicação. Altera esse procedimento e essas declarações são precisamente depois dessa avaliação que foi feita. Muito obrigada. Alguma pergunta, uma interpelação? É o quê? Eu gostava de fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Sr. Presidente, eu gostava que voltasse a relembrar a senhora depoente que tem que falar com verdade e que estamos numa comissão parlamentar de inquérito, porque já lemos um e-mail que diz que havia uma greve, fala esse e-mail, fala do horário, fala do período da greve e ela acabou aqui de referir que não sabia novamente. Portanto, alguma coisa aqui não está-nos a mentir na nossa cara. Isto quer dizer. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não abri esta audição, mas penso que as notas a indicação foi dada à senhora depoente, que teria que prestar todos os esclarecimentos com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Faça favor, senhora engenheira. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu disse, senhora Deputada, e vou voltar a dizer, e que já tinha dito ao senhor Deputado Mário Marinho Lopes, não recebi na minha caixa de e-mail nenhum desses e-mails. Na minha caixa de e-mail. Não é o gabinete, senhora Deputada, é na minha caixa de e-mail. Portanto, mais nenhum senhor deputado pretende... Só uma interpelação à mesa para uma nota final. Pode ser uma profunda incompreensão minha. Eu não percebo qual foi a necessidade ou qual é a necessidade de haver um processo digital de gestão documental quando chegou por e-mail. Não chegou por carta. Chegou por e-mail, o pré-aviso greve. E, portanto, que processo documental digital foi necessário implementar para que se comunicasse que chegou um pré-aviso greve por e-mail, que era digital? Ela não responde. É uma incompreensão. Queria só partilhar com a CPI, não percebo. Muito obrigada. Pretende responder? Por favor, senhora engenheira. Toda a documentação que entra no Ministério tem que ser registada. E não é registada pelos gabinetes, é registada por esta área de apoio. Mesmo que venha por e-mail, ela tem que ser registada para dar entrada. Mas isto é um processo de tramitação documental. Parece-lhe estranho, mas a verdade é essa. Portanto, não registro aqui mais nenhuma dúvida que tenha ficado por esclarecer. Vamos então dar por terminada esta audição. Agradeço os esclarecimentos prestados. Senhores deputados, eu ainda não terminei. Senhores deputados, ainda não terminei. Estou a terminar a audição. Estou a agradecer à depoente a disponibilidade para ter estado presente e garantir e dizer uma coisa. 5 minutos de pausa, porque antecipámos a audição seguinte, será por via remota, portanto, só 5 minutos para reformularmos aqui a sala e voltamos aos trabalhos. Muito obrigada, a engenheira Cristina Vaz Tomé.